lidando mais com isso aí, que é o Fernando Ramalho, o Edson Boaventura, o próprio Gevaea. Eu acho que eles deviam fazer uma comunicação direta com a presidência da República, não ficar tentando, eu vejo na internet todo dia, estão tentando novas, como eu diria assim, estão tentando novos pedidos de abertura dentro daquelas mesmas causas. Tá? E esses seres, eles querem que isso venha à tona já, ou seria contrariá-los, tentar fazer isso vir à tona? Não, eu acho que, é como eu já tinha conversado com você, eu acho que não está na hora ainda, porque a nossa civilização ainda é muito bárbara. Se eles vêm com uma tecnologia muito alta, certo? Eu acho que vai precisar fazer o contato, como eles já fazem, com pessoas mais esclarecidas. Certo? Eles fazem também pelo meio da abdução, com pessoas, com seres não tão esclarecidos, não tão preparados. E você teve uma vez sua abdução? Não, primeiro teve o contato em 58. Depois eu fui levado a um determinado lugar. Como que foi isso? Em sonho. Em sonho? Em sonho. Eu tive um tipo de um sonho. Sim. Nesse sonho eu estava num objeto de pé direito baixo, eu tenho quase 2 metros de altura, o pé direito era baixo de forma que eu não conseguia andar normalmente. Tinha algumas janelas elípticas, certo? E eu me lembro que eles me colocaram completamente nu numa mesa muito gelada. E do teto, assim, descia um tipo de arara, sabe aquelas que você vê num consultório de dentário? Sim. O chicote. Sim. Então, era mais ou menos daquele tipo. Tinha uns tubos que saíam uns de dentro dos outros, assim. Certo? E eu lembro, apontado para o umbigo. Certo? Bom, eu vi aquilo e eu lembro que antes de começar com o processo, eu perguntei. Primeiramente eu falei telepaticamente com eles, queria saber onde eu estava. Aí eu olhei assim pelas vigias e eu vi que era um azul profundo e sem sombras. Aí eu pensei assim, bom, mas nós não estamos no firmamento, porque o firmamento é negro. Aí um deles me respondeu também telepaticamente, realmente, você tem razão, nós não estamos no firmamento. Aí ele falou assim, a 300 metros de profundidade oceânica, o azul é profundo e sem sombras. Então talvez você não estava no firmamento, estaria no mar. E eu, para confirmar, pesquisei na internet sobre mergulhadores da Marinha, né? E esses mergulhadores que trabalham nas plataformas de petróleo, tudo, e tem várias fotos, e eles mostram, por exemplo, o mergulhador a 150 metros de profundidade, já tem esse azul profundo e sem sombras. Então talvez esses seres, ao invés de serem extraterrestres, seriam intraterrestres ou não há possibilidade? Não, eu acho que há essa possibilidade, entendeu? Eu acredito que haja vida no universo, há vida. Agora, talvez eles não tenham ainda meios de chegar aqui, ou talvez até tenham. Agora, eu vou a minha pesquisa vai para um outro lado um pouco diferente. Eu acredito muito na pesquisa das placas sumérias. Então, o Zecharia Sitchin, né, ele já é falecido, ele fez uma releitura das placas sumérias. E dentro dessa releitura, fala de Nibiru, o planeta X, o que seja. Eu acho que o planeta já passou pelo sistema solar e já causou toda uma desestruturação anterior. No meu modo de ver, o planeta Terra não estava na terceira órbita como está hoje. O próprio Zecharia mostrava isso, que o planeta era maior, certo? Diz que com o choque planetário em relação ao outro planeta, perdeu 71% da massa. Um outro ponto que me chama muita atenção é que nas placas sumérias tem um registro que fala que nós tínhamos um manto de proteção.
e que os sumérios vinham, ou melhor, os Anunnakis vinham à Terra procurar ouro. Eles vinham saquear o ouro, porque a atmosfera do planeta deles estava enferma. Por isso eu comecei a pesquisar e eu acho o seguinte: a atmosfera do Nibiru realmente estava com um problema. Mas sabe qual, na minha opinião, era o problema? Por que o planeta Terra, que ficava próximo ao Sol, não sofria a mesma influência que eles estavam, como diria assim, receosos pela passagem deles? Porque a nossa cobertura era da água que foi precipitada depois nos locais que foram sacrificados com a colisão. Então, o fato o manto, com o deslocamento do planeta, possivelmente, aconteceu o quê? O manto se condensou e caiu. Então choveu durante, talvez, 40 dias, ou até mais. E é um fato que é descrito em todas as etnias religiosas do mundo inteiro, que é o dilúvio. Sim. Certo? Eu acho que esses seres que vinham à Terra para saquear ouro, justamente para formar uma vela solar para o seu planeta, para quê? Para fugir do puxar da força solar ao seu planeta. Eles olhavam para o nosso planeta, e o nosso planeta, ele resistia aos raios solares pelo manto. Tanto é que nas placas sumérias falam que o nosso planeta não tinha áreas sem produção agrícola. Todas as áreas do planeta eram férteis, não como são hoje, que nós temos vários desertos. Então, eu acho que nas placas sumérias nós temos muitas respostas do que já aconteceu. Eu acho que os seres que vinham em Nibiru, oriundos de Nibiru, vieram à Terra e formaram as colônias e ficaram morando aqui. O planeta deles, possivelmente, olha, este ano, 2012, é um ano fatídico, né? Porque é o ano do encerramento do calendário maia. Está todo mundo pensando, vai acontecer uma... Só que até agora, ninguém viu Nibiru no céu. Isso não é verdade. Muita gente fala que viu, que não sei o que e tal, mas os astrônomos, eu tenho vários amigos que são astrônomos, eles falam que não vai, que não tem nada, não aparece nada. Então, por que não aparece? No meu modo de entender, Nibiru já foi tragado pelas forças solares. Sim. Tá? E agora ele não vai aparecer. E o fato do choque ricocheteou o planeta Terra da primeira para a terceira órbita. E veja, o manto continua, o que sobrou do manto continua a exercer a função no nosso planeta. Veja, hoje é um dia chuvoso. Quando aqui, você vê, nós moramos aqui no aeroporto, na zona do aeroporto de Congonha, é o terceiro ponto mais alto da cidade de São Paulo. Nas manhãs de maio e junho, a nebulosidade é tão densa que muitas vezes o Sol está por trás dessa nebulosidade e você consegue olhar a olho nu. E não faz mal para a vista. Então eu acredito que essa nebulosidade, ela fazia parte do manto inicial e continua fazendo parte hoje, protegendo. Nosso país é muito protegido com isso, com as chuvas e tudo mais, né? Então você não acredita nessa teoria de fim de mundo, 2012? Não acredito. Você acha que isso é papo furado? Papo furado. E em relação a gente estava comentando sobre os Estados Unidos, aquela história do Homem de Preto, né? Essa tentatização do cinema. Existe homem de preto no Brasil? Olha, aqui no Brasil existem homens que usam um terno não preto, mas azul marinho, e eu já os vi algumas vezes. É como eu estava falando um pouquinho antes da gente começar, meu pai, militar, médico e tal, foi internado no hospital de São Paulo há um tempo atrás, um hospital assim da classe A, né?
E durante a estadia dele, haviam homens de terno azul no andar onde ele estava, o tempo todo, integral. Do dia que ele entrou ao dia que ele saiu, eu o visitava todos os dias e todos os dias eles estavam presentes. Ele era talvez seria um setor então, do governo que cuida desse departamento? Eu acredito que sim. O seu pai fez parte de um grupo de telepatas, não é isso? Fez. O que seria essa telepatia? Ele fazia parte do Grupo Nacional de Telepatia, né? Liga Telepática Nacional. Quando os astronautas americanos voavam na década de 70, 60, 70, né? Mais 60, né? Porque o pouso na Lua foi em 69. Na face oculta da Lua, nós ainda não tínhamos satélites, certo? Então a comunicação era feita via uma Liga Telepática Mundial. E ele fazia parte da Liga Telepática Nacional. E é como eu falei a você, eu acho muito estranho uma pessoa ligada à parte científica como médico, à parte militar como primeiro tenente oficial médico, e também a área telepática. Como eu falei antes, meu pai, ele era médico do 2º Batalhão de Caçadores, do 6º Batalhão de Caçadores da Baixada Santista. Eram 2 grupamentos, 2 batalhões. E meu pai era o médico-chefe do 6º Batalhão de Caçadores. Tá? Então, nesse forte, no Forte Itaipu, houve uma casuística que foi muito difundida. 2 soldados foram expostos a uma luz que apareceu sobre a área militar, certo? E eles morreram queimados. E é interessante que a farda não estava queimada, só os corpos que estavam dentro das fardas. Isso daí não seria um ato de violência por parte deles? E há seres então que são do mal, vamos dizer assim, que agem de forma maldosa? Existem vários seres, né? E tem uns que têm um procedimento mais assim agressivo do que outros, tá? Agora, depende também muitas vezes da nossa própria ação. Existem casuísticas relatadas de pessoas que foram atingidas por determinadas armas de raio e se sentiram adormecidas e tudo mais. Olha, se você tem um contato com uma pessoa que você não conhece, um ser que você não conhece, se você for agressivo, ele também será agressivo, né? Eu acho assim, depende muito da pessoa, depende muito do preparo da pessoa e tudo mais. Na sua concepção, isso é um fato mesmo, consumado, que existe mesmo? Você teve um contato, uma abdução, é isso, né? É isso. E parou nisso? Você só tem agora telepatia, ou algum sinal que você tem, se sente? Quando muitas vezes eu estou fazendo uma pesquisa, qualquer coisa e tal, então eles entram telepaticamente e falam, você põe isso, põe aquilo, pesquisa isso, pesquisa aquilo, você vai achar tal coisa. Por exemplo, uma vez eu fiz uma pergunta telepática, nós estávamos tendo um diálogo, aí eu perguntei o seguinte: se vocês estão no planeta, aonde vocês constroem suas bases? A resposta foi a seguinte: vocês usam a mesma tecnologia que nós usamos na construção das nossas bases. Em São Paulo, existe uma construção de um veículo público, né? Que está sendo construída usando essa tecnologia. Tudo bem, eu peguei e fui pesquisar. Eu achei. O metrô da Avenida Paulista, ele usou essa tecnologia. Os construtores do metrô descobriram que na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, passava um veio de lava vulcânica. Então o que eles fizeram? Eles cavaram o veio de lava, porque ela é mais fácil de ser escavada do que a rocha ígnea, entendeu? E aí veio a resposta, porque eu falei, mas onde que vocês estão? Possivelmente eles estão em bolsões de vulcões extintos. No Rio de Janeiro existe o vulcão São João, né? Eu tenho amigos que
Já ouviram de moradores assim, das proximidades, que eles ouvem barulho lá embaixo. Barulho, mas não barulho da movimentação vulcânica, não. Barulho de máquinas e outras coisas mais. Ora, basta investigar. Nós temos os vulcões, temos muitos extintos. Poços de Caldas, por exemplo, Minas Gerais, está extinto. A cidade foi construída dentro da boca do vulcão.